Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, o primeiro dever do homem para com seu Deus é se alegrar com aquilo que Ele dá e se alegrar com aquilo que Cristo fez. Alegrar-se é obedecer. Hoje com o pastor Joseph Prince. Eu lembro quando construíram a ponte Golden Gate, na Baía de São Francisco. Alguns já estiveram lá, é uma linda ponte até os dias de hoje. Mas, quando eles construíram, 23 pessoas morreram porque caíram. Operários. Não estou falando daqueles que pularam de lá por suicídio, mas os que trabalharam na obra. A moral estava baixa, os operários tinham medo de ir trabalhar, muitos atrasavam o trabalho porque tinham muito medo e ficavam muito cuidadosos, e estavam certos. Os engenheiros e gerentes se reuniram e discutiram a situação e decidiram que era importante construírem uma rede de segurança por debaixo daquela ponte. E o que aconteceu? Nenhum operário caiu mais por causa da rede. Morreram por outras razões, mas não por causa da rede. Os que morreram por outros motivos foram menos de 23. Amigos, o que aconteceu foi isso. Depois da rede, descobriram que eles eram mais animados, a performance deles era melhor e eles terminaram a obra antes do tempo determinado. Isso deu a eles segurança. Ninguém dizia, eu vou pular, tem uma rede lá embaixo. Tum, tum. Alguns dizem, pastor, o senhor está dando para as pessoas uma rede. Eles vão pular nessa rede. É assim que eles veem você. Não acredita no Espírito Santo que habita em você. Eu creio que o povo de Deus quer fazer o que é certo. Mas se caírem, tem uma rede. A rede não existe como uma desculpa, está lá para melhorar a sua performance. Amém? A primeira coisa é a vontade de Deus, que remove a lei para instituir a graça. A segunda coisa importante é a obra de Jesus, o Filho, que foi o único sacrifício pelos pecados para sempre. E aqui chegamos à terceira coisa importante, que é o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica a esse respeito. Agora temos o Deus triuno. O Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A vontade do Pai é cancelar o primeiro para estabelecer o segundo, a graça. A obra de Jesus é pagar o preço para podermos receber a graça. Deus não poderia ter dito e dizer, eu quero ser gracioso, os homens são homens mesmo, vão pecar, vamos colocar o pecado para debaixo do carpete. Não, Deus não podia fazer isso. Deus é santo, não poderia ser cúmplice do pecado. Para vivermos na luz e no favor de Deus, deveria haver um fundamento de justiça. O Senhor Jesus na cruz deu a Deus um fundamento de justiça. A Bíblia não nos diz que Deus é misericordioso em nos fazer justos, mas diz que Deus é justo em nos fazer justos. Pelo que o seu Filho fez, vou dizer isso com toda reverência, Deus não pode não fazer você justo, se você crer no que Cristo fez. Amém? O que Cristo fez, sua morte, seu sangue derramado, cumpriu plenamente as exigências de Deus na minha vida e na sua. De tal forma glorificou a Deus, que Deus hoje aceita o pecador justamente, sem comprometer sua santidade. A obra de Cristo era necessária. O Espírito Santo que estava lá no Calvário, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, que é aquele que habita em nós hoje. O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo e Ele está conosco hoje, está em nós hoje. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? E o Espírito Santo testifica conosco a respeito do novo concerto. Ele fala aqui da nova aliança porque depois do que disse no versículo 16, ele diz, e o Espírito Santo acrescenta, dos seus pecados e iniquidades
não me lembrarei mais. Uau! Nunca mais. Você já viu isso pregado em algum lugar? Esse é o testemunho do Espírito Santo. Alguns dizem, o Espírito Santo me disse que a minha voz está muito alta. O Espírito Santo me revelou que o que eu falei não devia ter dito. O Espírito Santo me disse hoje que eu devia ser mais carinhoso com aquela pessoa. O Espírito Santo nos guia e nos dirige, mas ele não fica nos perturbando. Pastor, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. A citação está errada. Cite o texto completo. Diz que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado. Pecado no singular, porque não creram em mim. Vocês experimentaram essa convicção algum tempo atrás. O Espírito Santo os convenceu que não criam que Cristo era o único e total sacrifício e você creu e foi salvo. Jesus continua falando e diz, e da justiça, o Espírito Santo convence da justiça. Você escutou? Hoje eu disse coisas que não deveria ter dito para o meu filhinho, mas o Espírito Santo me lembrou que eu sou justo e Ele é capaz de me restaurar, se eu for consciente de Cristo. O Espírito Santo convence a você que você continua justo. E também do juízo, mas não nosso, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Leia com mais cuidado, irmão. Vamos continuar. O Espírito acrescenta, de seus pecados não me lembrarei mais. Na lei, Deus disse que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração. Deus puniria os seus filhos por seus pecados, puniria os seus netos por seus pecados. Mas diz, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Ou seja, Ele não punirá mais nossas iniquidades. Mais. A palavra mais no grego é uma das negativas mais fortes. É a união de duas palavras negativas, u e mei. U é não e me é certamente não. Unidas é nunca, nunca, jamais me lembrarei dos seus pecados. Kenneth Hust, na sua tradução literal da Bíblia, diz, eu certamente nunca mais me lembrarei de seus pecados. Amém. Nunca mais. Jamais me lembrarei de seus pecados. Os amigos lembrarão. A esposa, talvez. Deus, jamais. Por isso nos aproximamos em plena convicção de fé. O Espírito Santo testifica para nós essas palavras. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei. Porque ele estava lá no Calvário e ele viu Deus pegar todos os pecados da nossa vida, porque Deus está fora do tempo, a cruz está fora do tempo, Deus podia ver o dia que você nasceu até o dia que você vai se encontrar com Jesus. Ele pegou todos os seus pecados e colocou sobre Jesus como a sua oferta pelo pecado, como seu substituto. O Espírito Santo estava lá. Assim, hoje, quando o Espírito Santo olha para você, ele não pode dizer que Deus lembra o seu pecado, porque ele estava lá no Calvário, quando Deus se lembrou dos seus pecados. Ele visitou com a punição. E Deus puniu os meus pecados e os seus no corpo do seu Filho. Até que o Filho gritou, consumado! Deus planejou tudo isso. Glória seja dada ao seu nome. Amém. Deus quer uma família. Deus não quer somente seres criados. Deus quer uma família. E Deus quer a sua família na sua presença. E estou me adiantando de novo, o versículo seguinte diz que fomos perdoados. A propósito, você preferiria um conhecido santo dizendo que seus pecados já estão perdoados? Você preferiria que o anjo Gabriel estivesse na corte dizendo que seus pecados não são mais lembrados? Preferiria que um homem famoso dissesse os seus pecados não serão mais lembrados? Não existe ninguém melhor do que o Espírito Santo. Ele se assenta no lugar da testemunha e declara, sim, de seus pecados Deus não lembra mais. E ele habita dentro de você para testificar isso. É incrível que ninguém fala desse testemunho com mais frequência. Não estou ensinando tradição, estou ensinando a Bíblia.
Temos três coisas importantes: a vontade de Deus, a obra de Jesus e o testemunho do Espírito. Porque tudo foi realizado, a Bíblia diz, onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você não entra por suas obras. Hoje eu dei uma oferta especial, uma oferta de caridade. Por isso me sinto mais preparado. Amigo, seus olhos estão no lugar errado. Amém? Somente o sangue de Jesus. Só o sangue lhe dá acesso ao lugar santíssimo. Amém? Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Isso é incrível, porque o antigo caminho era o caminho da morte. Quanto mais tentavam se aproximar de Deus, especialmente o sacerdote, existia a chance de que ele podia morrer na presença do Santo Deus. Se ele se aproximasse de Deus, a tradição judaica diz que eles podiam morrer, por isso está na tradição que eles amarravam seu pé com uma corda. Caso fosse fulminado do Santo dos Santos, alguém o puxava. E alguém dizia, Benjamim, você é o próximo. Nunca estavam seguros, porque se aproximavam com temor e tremor, um santo tremor, porque temiam não estar preparados. Talvez não tinham confessado todos os pecados, não estavam seguros, por isso não se aproximavam com plena certeza de fé e verdadeiro coração, purificado da má consciência. Eles sempre tinham uma má consciência, tinham consciência do pecado, por isso estavam sempre temerosos. Era o velho caminho da morte. Mas agora, o sangue de Jesus inaugurou o novo e vivo caminho. Agora é o oposto. Quanto mais vem, mais vive. Existe uma outra tradução que diz, um caminho que dá vida. Se você é alguém que está sempre cansado, não tem forças, não tem energia, só vive cansado, você se sente velho, é como se o seu corpo estivesse sempre muito doente. A solução para você é se aproximar cada vez mais do novo caminho que produz vida. Amém? O novo e vivo caminho. Quem não quer esse tipo de acesso a Deus? É o novo e vivo caminho. Isso é por causa das três coisas que mencionamos. Ainda não é a mensagem. Estamos recapitulando a semana passada. Já vou pregar. Precisava fundamentar. Você vai ver por quê. Se pregasse a mensagem de hoje, sem falar desse assunto, recapitular o que aprendemos a semana passada, não compreenderíamos tão bem. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, temos um ensinamento lindo aqui sobre o véu no tabernáculo de Moisés. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, lembre disso, para onde o sacerdote vai, você vai. A condição de Israel dependia do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote era bom, Deus abençoava a nação inteira. Depois de oferecer ao Senhor no Santo dos Santos, ele saía e abençoava o povo. O povo sabia que no ano seguinte seria um ano muito bom de fartura, de bênçãos, de vitórias sobre os inimigos. Mas se o sacerdote caísse morto, o ano seria péssimo. Não importava se entre eles houvessem pessoas boas ou houvessem pessoas ruins. A condição deles dependia do sacerdote. E se o sumo sacerdote ficasse velho e o seu filho só gostasse de farra, fumasse maconha e era o sucessor, o povo não ficava seguro. Mas nosso sumo sacerdote vive segundo o poder da vida eterna. Para os irmãos da igreja Grace Revolution em Dallas, quero afirmar a vocês que a igreja vai explodir para os 4 cantos dos Estados Unidos, porque essa mensagem precisa ser pregada. As pessoas precisam conhecer o que o Pai está fazendo. Muitos dizem, pastor, eu tenho essa interpretação, tenho aquela. Que Deus abençoe sua interpretação. Se você tem uma interpretação brilhante e Deus não demonstra favor, você não cresce e atinge os 4 cantos da terra, sua interpretação não tem valor. Você pode considerar a minha interpretação errada, mas eu tenho o respaldo de Deus. Amém, irmãos? Não vamos discutir sobre interpretações.
Alguns dizem, o tipo de graça que o senhor prega, não existe tipo de graça. Eu admito que algumas pessoas são transformadas pela sua pregação. Eles sempre dizem isso, que vidas são transformadas. É porque eles estavam sob condenação e agora não se sentem mais condenados. Não, amigo, os testemunhos que apresento não são somente de pessoas que encontraram libertação da condenação, mas foram libertas, por exemplo, da pornografia, dos vícios, das drogas. Vou ler um testemunho que chegou dos Estados Unidos recentemente, não muito tempo atrás. Um homem escreveu, pastor, eu e minha esposa aprendemos sobre a graça em março de 2012. Antes de mudarmos de apartamento, assistimos a mensagem Destinados a Reinar, que revelava um Deus gracioso e que nos amava. Ainda bem jovem, eu fiquei preso a pecados como o cigarro e a pornografia, e não sabia como me libertar. Esse caso não é de alguém que se sentia condenado, mas alguém preso pela pornografia e pelo cigarro. Ele continua, eu tinha um desejo por esses vícios e continuei com essas práticas após me casar. Quanto mais tempo gastei assistindo seus programas de televisão, mais eu fui liberto. Eu entendi que Jesus levaria os meus pesos se eu simplesmente colocasse meus olhos nele, como o Senhor ensinava. Logo descobri que podia usar o meu computador, checar a internet sem buscar pornografia. Foi uma grande vitória para mim. Alguns dizem que meus ensinamentos são perigosos e produzem licenciosidade. Quem diz isso? Satanás. Eles podem se levantar contra mim. Ainda não terminei de ler. Consegui recentemente um novo emprego e estou me sentindo muito bem com o que faço. Deus também tirou de mim o desejo de fumar cigarros e maconha. Libertação do vício de drogas. Deus restituiu nosso apartamento depois de termos sido despejados. Me curou de embolia pulmonar, um bloqueio em meus 2 pulmões, curou a minha esposa de aneurisma, uma dilatação na veia. Pastor, o senhor está levando outros às águas tranquilas. Nossas almas foram restauradas. Deixe-me dizer algo, irmãos. Ao final de tudo, se você se preocupa com a interpretação dessa pessoa, com o livro que ela escreveu, ou com outras interpretações que surgem por aí, sejam quais forem, ao final de tudo, irmãos, se você tem testemunhos por se opor à graça e vidas foram transformadas, por favor, mostre os testemunhos. Apresente no seu site. Eu fui liberto da pornografia depois que eu deixei de crer na graça. Fui livre dos vícios depois que parei de crer na graça. Eu quero ouvir testemunhos assim, mas nunca ouvi nada desse tipo. Satanás pode se transformar em anjo de luz, a Bíblia diz. Essas pessoas tentam defender a santidade, dizendo que a graça é maravilhosa, mas elevam a santidade acima da graça. Mas é a graça verdadeira que produz santidade. Eu vou provar para você daqui a pouco que você pode ser santo e não ser salvo. Veja aqui, Hebreus 10. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Vejamos bem o contexto. O contexto é essencial, fala de ter consciência do pecado. Ter uma má consciência é constantemente se perguntar, confessei meus pecados? Fui perdoado? Quantos sabem que quando nos aproximamos de Deus, sabendo que Deus pagou os nossos pecados e nos deu o seu Filho, e foi um sacrifício enorme, e você ainda assim se apresenta como? Se a obra de Jesus não fosse perfeita. Como se Deus não tivesse aceitado o que seu Filho fez. Quantos sabem que isso insulta o Espírito da graça? A Bíblia diz que pelas 3 coisas importantes que nós mencionamos alguns instantes atrás, aproximemo-nos de Deus com coração sincero, tendo os nossos corações aspergidos e tendo os nossos corpos lavados com água pura e a palavra de Deus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Esperança fala do futuro, a fé fala do agora. A esperança é a expectativa positiva do bem, porque o Deus que prometeu é fiel. Amém? E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Se olharmos para esses 3,
versículos, veremos que a vida cristã se resume a isto. O maior fruto da vida cristã, e a Bíblia diz que pelos frutos seremos conhecidos. Os falsos mestres e os mestres que Deus levantou são conhecidos pelos seus frutos, não por seus títulos, se são professores disso ou daquilo, mas pelos frutos. Quais frutos? Quando você sabe que a vontade de Deus é que você viva sob a graça e que a obra de Cristo foi final e o Espírito testifica que Deus não se lembra mais de seus pecados, como resultado, você tem fé, versículo 23, esperança, no 24 temos o amor. A Bíblia diz que os três permanecem, a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Isso não é incrível? O resultado é a vida cristã cheia de fé, esperança e amor. Amém? Verso 25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Existe uma nova tendência que diz que não precisamos ir à igreja, mas a Bíblia diz que não podemos deixar de nos reunir como igreja, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da sua volta. Não deixem de congregar. Amém? Por que as pessoas param de ir à igreja? Alguns pastores perguntam e chegam à conclusão, eles são rebeldes, são duros, estão presos à internet e à pornografia. Amigo, esses são resultados. Deixe-me dizer por quê. Deixam de se congregar, porque não são encorajados em amor, porque não têm esperança, porque não têm plena convicção de fé, não entendem as três coisas importantes. Você pode constatar, crer corretamente resulta em viver corretamente. Amém? Agora vou começar a pregar. Não se preocupem, é a última parte. É aqui que está o quê da questão. Se continuarmos a pecar deliberadamente, é o versículo 26. Depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Tem que pregar assim. Já não resta sacrifício pelo pecado, mas uma expectativa terrível de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, insultou o Espírito da graça. E alguns pregadores dizem, cuidado, pode perder a salvação, de acordo com esse texto. Alguns, quando leram esse texto, fecharam a Bíblia. Eu era assim. Quando eu era adolescente, eu não gostava de ler Hebreus capítulo 6 e esse texto que eu acabei de ler. Ninguém explicou as 3 coisas importantes que eu mencionei. Deus preparou isso para que você entendesse esse texto. Vamos explicar da melhor forma antes de eu despedi-los. Porque se sair agora, seria como em uma operação, você foi aberto e você diz, pastor, tenho que ir e sai segurando os intestinos. Deixe-me suturar você, isso é importante. Então, voltemos ao versículo 26. Deixe-me afirmar a você que pecar deliberadamente, depois de conhecer a verdade, não se refere nesse texto ao pecado moral. Eu vou provar a você daqui a pouco e vou provar também usando o Antigo Testamento. Esse livro foi escrito para... Hebreus são o quê? Chineses? São judeus. São os hebreus, os filhos de Israel, judeus. É um livro que eles entendiam. Quando você olha para o Antigo Testamento, só existe um exemplo de pecar deliberadamente. Vamos ver isso daqui a pouco, certo? Assim, analisemos isso. Pecar deliberadamente não é algo que um verdadeiro crente possa cometer. Fala dos judeus que haviam recebido o conhecimento da verdade, tinham conhecimento da verdade,
Mas existe uma diferença entre receber o conhecimento da verdade e receber a verdade no coração. Existem pessoas que receberam o conhecimento da verdade, mas nunca receberam a verdade. Jesus é a verdade e a vida. Eles têm conhecimento da verdade. Judas Iscariotes foi um perfeito exemplo. Ele tinha o conhecimento da verdade a respeito de Jesus, mas ele nunca recebeu o Senhor. Ele nunca recebeu a verdade. Esses são os judeus que dizem, eu sei, vi tudo isso, vi as 3 coisas importantes, a vontade de Deus, a obra de Cristo, mas é muito para eu abandonar. É um custo muito alto. Vou perder a minha família judia, vou perder a credibilidade dos meus líderes no templo, eu vou retornar para o templo. Vou voltar para os sacrifícios que não tinham eficácia, nunca perdoaram meus pecados. E Deus diz, sabe o que estão fazendo? Estão profanando o sangue da aliança e o pisando. Continuemos, estão profanando o sangue da aliança e insultando o Espírito da graça. Deus está dizendo o que poderia ser feito, que já não tenha sido feito por Cristo. O que pode ser feito para que você tenha bênçãos de perdão que não tenha sido feito por Cristo? E depois de tudo o que Deus fez para entregar o seu próprio Filho para se tornar propiciação pelos nossos pecados, e você ainda vira as costas. Um pecado deliberado é um pecado que você comete não porque é fraco ou é tentado, é um pecado cometido de forma deliberada, consciente. Quando alguém diz, eu escolhi não crer, voltarei aos sacrifícios do templo. É isso que é pecar deliberadamente. E por isso é insultar o Espírito da graça. E considerar o sangue de Cristo comum, como o sangue de touros e bodes. O sangue desses animais era comum. O sangue de Cristo não. Se o sangue de touros e bodes podia cobrir o pecado por 1 ano, o eterno sangue de Cristo removerá seus pecados para sempre. Por isso diz a Bíblia, obtivemos eterna redenção. Nossa salvação vale tanto quanto o seu sangue. No próximo programa, Deus descansou na sua vontade, tirando a lei e trazendo a graça. Deus descansou no perfeito sacrifício do seu Filho. Nada pode ser acrescentado. Deus descansou no testemunho do Espírito de que dos nossos pecados Ele não se lembrará mais. Você descansa no que Ele descansa? Seu amor é santo e sua santidade é amor. Você se alegra com seu amor? Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.